Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. O índice ele abre pegando a liquidez de topo da região do fechamento e do fundo, ó, faz aquela ricocheada, né? Ele sobe, faz um topo, não ganha topo anterior, né? Faz um teste de 80%, depois ele vira na venda, mas também não perde o fundo. Quando isso acontece é muito ruim, né? Porque o mercado fica criando estrutura de venda, estrutura de venda, estrutura de venda, estrutura de compra. Estrutura de venda, estrutura de venda, estrutura de compra, estrutura de compra. E aí, poxa vida, né? O mercado ruim. Bem ruim de trabalhar, embora a amplitude dele tenha dado 520 pontos. A gente está com o primeiro candle mostrando que é um candle de reversão. O que é um candle de reversão? O 50% do primeiro candle, ele faz um topo ou um fundo, né? Mas o preço fica oscilando ali por ele, né? Faz um fundo, depois vem faz um topo, aí faz um topo de novo, ou seja, passou 3 vezes pelo menos pela região de 50%. Então, quando isso acontece, pelo candle de abertura, a gente já vê que o mercado vai ser um mercado praticamente difícil de operar. Então, o que a gente tem que aguardar? A gente tem que aguardar exatamente os rompimentos. Lembrando que o primeiro rompimento, como esse aqui, é um rompimento falso. Então, ele até tinha dado uma nuance ali, de que ele poderia dar primeiro uma compra boa, né? Como ele deu, realmente. Acho que o dólar e o índice subiram juntos até. Porém, o que não foi esperado é a reversão dessa região, quando ele começa a criar um pivô, olha aqui, ó, de venda, um pivô bem bonito de venda, logo após romper a alta, né? A máxima do dia anterior, que era um inside candle. Como ele fez um face break aqui, um falso rompimento, a gente pensa então o mercado, depois que ele faz esse fundo, ou ele anda de lado para se decidir. Por quê? Porque ele acabou rompendo a máxima e a mínima, mas depois não saiu muito do lugar, né? É como se estivesse fazendo uma estrelinha ali, um martelinho de reversão no diário. Até se a gente colocar lá, vocês vão ver lá no diário como é que ficou o dia de hoje. Como o dia de ontem não, de sexta, era um side candle, a regra é que o mercado ele acaba criando uma dívida, né? No caso, para venda, se confirmar, podendo vir essa região aqui, ó, no teste de 50% da macro, tá? Aumentou a chance do mercado descer para cá, para a região dos 142.357, tá? Devido a essa alteração de estruturas que ele fez aqui, tá? Então, ele faz um sweep de liquidez, pega liquidez de toda essa linhagem de acumulação, mas vem trabalhar embaixo mostrando para nós que a intenção dele pode ser essa. O que é necessário agora para a gente ter essa certeza? É simplesmente observar as perdas dos fundos anteriores na abertura do mercado. Com certeza ele vai vir buscar essa região aqui em cima, ó, que tem toda essa acumulação a partir das 2 da tarde até o final do mercado, não teve muitas entradas, né? Depois da última compra aqui. Mas ele deixou liquidez aqui e tá deixando liquidez aqui embaixo. Acredito eu que ele pode vir fazer uma estrutura aqui nessa região. Outro ponto importante, tá? Que nós estávamos vendo o mercado muito lateral dentro da região do pullback técnico para venda de 30%. Então, quando ele rompe isso aqui e volta, ele ativa, né, o nosso pullback, tá? Também foi outro ponto importante. Até onde ele vai descer, nós não sabemos com certeza, mas nós temos uma previsão que se ele perder amanhã esses fundos, depois de buscar liquidez de topo, existe a possibilidade dele vir aqui nessa região mais abaixo. O que a gente faz? A gente faz duas coisas. Primeiro, marca todos os pivôs vendedores e compradores do dia 6. Para que isso? Porque isso vai te dar os pontos de dívida, que são os pontos que o mercado ainda não pagou. Então, como é que a gente faz isso? Faz a projeção e marca, ó. Isso aqui nós temos um comprador, ó. Então, eu pego a mínima, a máxima e seguro.
Se ele chegar a romper para cima, eu já tenho esse alvo lá. Mesma coisa quando ele deu o primeiro pivô vendedor, ó. Por ser o primeiro do dia, eu seguro esse aqui. E novamente a gente fica aguardando o mercado entrar dentro e sem fazer pullback, sem pontos de reversão do Fibonacci, mas que ele vá entrando dentro dessa região, tá? Aqui nós temos mais ou menos mais um pivô comprador, ó. E nesse caso, por não ser o primário, por já ser um secundário, eu coloco aqui. E aí eu vou marcar a região de alvos que foram alvos confluentes. Aqui já tem um bem importante aqui, ó. 3 linhas aqui, ó, nessa região aqui. Que pega o 618 de alguém aqui, tá? Então aqui é uma região de maior probabilidade. Tá? Então, a princípio, é aqui. Na compra, se houver. Tá? Vamos voltar lá para baixo. E na venda? Bom, na venda ele vai ter que configurar mais uma estrutura vendedora. A última aqui é, por exemplo. Só que não é bem um fechamento, porque ele acabou o mercado. Então, elas têm regiões de Favorite Gap, são regiões de teste, 200% de um, 50% de outro. Ó, aqui tem um bom cruzamento também. Mas é isso. Agora, qual é a importância? A importância, a gente já tem uma confirmação, né, dos alvos. Agora, a importância maior é o comportamento do preço na abertura do dia de amanhã, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz a marcação da régua, né? A régua vai mostrar quem? A mínima e a máxima. E através dela, a gente vai ter os pontos. Esse pullback, ele passa a descer para cá, ó. Para próximo do Favorite Gap. Tem inclusive 2 Favorite Gaps aqui. Eu vou colocar no 20. Porque a gente tem POC e temos Favorite Gaps. Eu vou colocar pro back de 20. Que é por estar aqui. Marco o caixote de fechamento, que é a máxima e a mínima antes do fechamento. Eu gosto de pegar máxima, tá? Não gosto de pegar somente essa aqui, ó. Porque a gente tem uma acumulação aqui. Então, essa seria a máxima. E novamente faz a marcação, 50%, 61,8 e 80, que é o teste de máxima que a gente gosta de entrar também na venda se falhar, tá? Então, temos essas 3 regiões. É o caixote do fechamento, lembrando que a POC do dia ficou exatamente nessa região de volatilidade, né, de lateralidade. E é isso. Outro ponto também, ele formou uma região de vácuo aqui, ó, então a gente tem que cuidar muito disso. A região de vácuo entre o 50 e o 61,8. Então, quando ele for fazer o sweep de liquidez, ele pode vir até essas 2 regiões aqui, ó, entre 50 e 61,8, porque a gente tem um corredor de vácuo. Corredor de vácuo é interessante porque o preço sobe e depois desce praticamente em linha reta, né? Ele sobe, reverte e já desce. Ele não fica lateralizando, que vira um corredor o preço. E se ele falhar no teste de máximos 80, ele vem buscar os 20% aqui embaixo. Essa é a dinâmica para o dia. O índice mudou, então, a sua tendência, como a gente já vinha falando, que estava mudando para venda. E lembrando que essa venda também vai ter um alvo, né? A gente vai ter uma correção maior. Que seria a correção maior, seria aqui, ó, entre os 50 da macro e até o próprio 61,8. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí. Deixa eu ver aqui, ó. Tem umas informações. Olha, ele vende, corrige, sobe,
corrige, sobe, corrige. Eu acredito que isso aqui, essa informação, seria aqui, mínima da macro. Isso aqui não funciona mais. Essa liquidez ainda existe. Aqui tem um novo ponto de compra, aqui tem um ponto de compra. E esse 61.8 da macro não é aqui. Ele deve ser por aqui, ó. A gente tem que ter as marcações bem direitinho para não se perder. Meião da macro. O meião da macro tá aqui. Fechou, galerinha. Todas as marcações. O que eu gosto também de colocar para vocês é essas marcações de Fabre Gaps, que são fontes de busca natural do preço. E aí ele pode perder essa região, se perder essa região ele vai no teste 50, podendo ir para o teste de mínimas, tá? Nessa venda. Então ele tá realizando um pouco de lucro de tudo que ele já vem comprando, né? Ok, e o nosso dólar, rapidinho, como é que tá o nosso dólar falando nisso? O dólar tem regiões de alvo aqui, ó, aqui ele já foi numa região de alvo. Deixa eu tirar isso aqui, já pagou 30 da macro, POI vendedor, ó, POI comprador. Olha como os POIs funcionam muito, ó. Ele chega nessa região, faz o teste e vira vendedor. Quem pegou essa marcação aqui se fez um dólar hoje, né? Hoje não, na região que ele forma a venda. Até vamos botar para cá. Se o mercado voltar nessa região, venda de novo. Aqui ele estopou o comprador, né? Foi comprador aqui e depois ele estopou o comprador. Então, POI fraco demais, não segurou o preço. O que ele seguiu aqui, ó? Ele seguiu, fez um sweep de liquidez no caixote e seguiu na venda. Então, tanto o índice quanto o dólar abriram compradores na abertura, né? Subiram juntos. E depois desceram juntos, que era o que nós estávamos falando do mercado dar junto e não correlacionado. Tínhamos essa previsão. Só que olha só, né? Totalmente vendedores topando quem comprou esses fundos aqui. O mercado não respeitou. Tá? Então é isso. Tendência vendedora. Até onde vai essa venda? A gente tem alvos, né? A mínima da macro agora, que está realizando. Lembrando que essa região que ele está aqui, se for região de pullback, pode voltar a subir de novo. Se subir, vai vir pegar esses testes todos aqui que a gente já tinha marcado e estopar essa região do vendedor. Vamos fazer a marcação rapidinho aqui, ó, que eu gosto de olhar. Onde começou esse movimento que não teve correção. Por exemplo, que ele vende, faz um pullback, vende e corrige. Aqui ele vendeu e corrigiu. Da macro aqui ele não fez, né? Mas dessa região ele já fez, ó. Então aqui ele fez a venda, ó, e tá andando de lado, mas não tá conseguindo fazer uma boa correção. Então a gente pega a régua de preço, joga da mínima para a máxima da macro e observa aqui, ó. O POI vendedor, ele tá justamente nos 30% da macro, tá? Então isso que implica dele ser um pullback para venda. Onde é que ele pode ir? Ó, 50% da macro, 61.8 da macro, eu vou jogar um pouquinho para baixo que o mercado desceu um pouco mais, né?
e teste de máxima da marca. Isso é uma coisa que vocês têm que fazer sempre, que é reajustar alvos quando há rompimento de região ou o preço anda mais, tá? Que no caso eu tinha calculado o alvo quando o preço estava aqui em cima ainda e não tinha mexido. Então dá uma ajustada nos alvos, sempre importante. Aqui nós temos uma região de liquidez e tem alvos aqui para baixo ainda, tá? Na região de 5.289. Se ele respeitar essa região, de subir, tentar corrigir o movimento do dia, ó, que é 50% dessa última pernada, né? E também aonde o mercado vai abrir. Se o mercado abrir na região do quadrante inferior, buscando pela quebra dos fundos, nessa região, ó, caixote, fechamento. Se ele perder esse fundo, a gente vai ter uma outra continuidade, né? A gente vai ter a continuidade da venda. Outro ponto que eu gosto de marcar para vocês, do micro também. A gente marca 50% do micro. E a região de 20% aqui. Bem importante, tá? Então, o mercado ele abrindo abaixo dos 50%, buscando liquidez e perdendo os fundos, continuidade na venda. Até porque ele deixa bastante pivô aos vendedores, o que mostra uma vontade de descer um pouquinho mais. Já pegou liquidez desses fundos anteriores? Já. Ó, mas ainda falta dessa região aqui e talvez dessa aqui, tá? São as mínimas maiores. Beleza, pessoal? Então, dólar não temos muita novidade. Lembrando que ele pode fazer um movimento de correção. Aí vai ter, o mercado volta a se correlacionar, né? Um subindo, o outro caindo entre o índice e dólar, aí dá para trabalhar nisso. Mas a melhor seria que o nosso candles de abertura fossem candles direcionais e não de reversão, como a gente vem olhando aí no mercado. Aqui eu vou marcar o 61.8 do micro e o 80% também. Então façam essas marcações. Lembrando que região de Favorite Gap, POC, isso tudo vocês têm que marcar. Tá? Isso tudo vocês têm que marcar. Ó, Black formou a POC do dia. Bem na região próxima dos 50%. Preciso olhar isso com carinho, tá? Que esse POC. Fechou. Isso aí, pessoal. POC, marcações, 50%. Tá aqui, bem em cima de um Favorite Gap. Como o ajuste está bem alto, ele pode fazer um teste, inclusive, de 80%. Então, pode ser que, embora a gente esteja numa macro vendedora, ele faça uma correção. Então, ele pode, sim, ir buscar o ajuste, tá? Que tá aqui em cima, próxima à região de 80%. E o índice tá naquelas que eu falei para vocês. Uma estrutura de venda. Lembrando que ele pode fazer um sub de liquidez no vácuo e depois descer, tá? E o dólar, ele pode buscar liquidez de fundo para depois subir. Pode estar ocorrendo uma necessidade dele vir buscar liquidez no ajuste, tá? Não coloquei as bandas e não coloquei não olhei o semanal ainda, tá? Não olhei o diário, não olhei o semanal. Mas vocês coloquem lá no estudo de vocês
análise do diário e do semanal para irem treinando isso. Até mais, sucesso então, bons trades!